Senhor Jesus, amém. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu sangue que foi derramado por nós, ali naquela cruz. Senhor Jesus, nós de fato não éramos merecedores, mas o Senhor se entregou, pagou um alto preço, ó Senhor Jesus, e hoje estamos aqui como fruto do Teu trabalho. Senhor Jesus, pedimos a Ti, Senhor, que abençoe cada pessoa que veio aqui nesta noite. Ó Senhor Jesus, derrama o Teu sangue sobre cada um de nós. O Teu sangue tem poder para nos lavar, para nos purificar, ó, de toda injustiça, ó Senhor, de qualquer pecado. Ó, quando confessamos a Ti, nós temos um advogado justo e fiel. Ó Senhor Jesus, por isso seja com cada pessoa, com a necessidade de cada um que está aqui presente, assim como o Senhor teve um encontro com a mulher samaritana, ó, com os pecadores, ó, com as pessoas, com os discípulos, tem um encontro com cada um de nós. Nós precisamos Te ver, Senhor, Te contemplar, ó, Te receber, ó, mais da Tua vida. Seja com cada pessoa que veio aqui esta noite, ó Senhor Jesus, usa-nos, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito. Em nós mesmos não somos dignos, não temos capacidade, não temos força nenhuma. Senhor Jesus, então venha com o Teu Santo Espírito, fazendo a Tua obra, ó, trazendo cura, ó, trazendo salvação e libertação. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos pegar Mateus capítulo 21. Obrigado. Mateus capítulo 21. Mateus 21, aleluia. Senhor Jesus, glória a Deus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Mateus 21. Mateus 21, nós estamos desfrutando na comunhão de jovens, lendo os capítulos, e aí nós vamos desfrutar aqui também. Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem entre vocês, vem até vocês, vem até você, humilde, montado em jumenta, e no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Senhor Jesus. Amém. Hosana significa no hebraico: ó salva. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, nós vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E tudo isso foi para se cumprir uma profecia, né? Uma profecia, está aí no versículo 5, que faz referência a Zacarias 9:9. Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e no jumentinho, cria de animal de carga. O Senhor Jesus, quando ele veio à terra, ele veio também para cumprir o desejo de Deus, o plano de Deus e todas as profecias. Então, tudo que acontecia com Jesus não era à toa, não era obra do acaso, circunstância, não. Mas o que acontecia com Jesus é para se cumprir as Escrituras. Antes de Jesus vir em carne para a terra, já existiam muitas profecias dizendo o que iria acontecer, né?
Por exemplo, quando Jesus foi batizado por João Batista ficou, não, Senhor, não mereço. Mas Jesus disse o quê? Deixe para que se cumpra as Escrituras, né? É justo que isso aconteça. Então, tudo que o Senhor Jesus sofria, ou passava, ou vivia, era um cumprimento da palavra de Deus. E aqui no capítulo 21, Jesus ele se aparece como o rei, né? Um rei que vem montado numa jumenta humilde, ali passando pelas ruas de Jerusalém. É interessante, irmãos, notar que Jesus agora, ele deixa o povo fazer aclamações a ele. Algo que anteriormente ele às vezes pediam que ocultasse, porque a hora dele ainda não era chegada. Então vocês sabem que quando um milagre é feito, umas coisas sobrenaturais acontecem, isso chama a atenção, né? Chama a atenção das pessoas. E nós sabemos que Jesus estava lidando com reis, com fariseus, com uma equipe de religiosos bastante fanáticas, radicais, ciumentas, invejosas, né? E Jesus sabia que se alguns dos sinais que ele fazia fosse alarmado para a população, poderia chamar a atenção daqueles reis, daqueles sacerdotes tal, e poderiam querer, né, crucificar ele antes da hora, como aconteceu uma vez que pegaram pedras para apedrejá-lo, mas ele com toda a autoridade saiu e não conseguiram. Então, anteriormente, Jesus fazia os milagres, ele dizia, olhe, não diga a ninguém, não espalhe, não conte a ninguém, porque ele sabia que se ficassem falando ia chamar muita atenção. Mas aqui no capítulo 21, Jesus ele vem montado no jumentinho, a população colocava ramos, né, ali na frente, Hosana, quer dizer, aquele que salva, ó salva, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, e toda a cidade se alvoroçou, todo mundo ficou sabendo daquele acontecimento. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus estava próximo aqui de ir para a cruz, de sofrer, de passar pelaquela tribulação. Então Jesus não estava temendo mais a sua vida pública e ele se mostrou aqui para cumprimento das profecias como um rei. Não um rei que as pessoas esperavam, que ia libertar os judeus da mão dos romanos, né, tal, um reino assim, de autoridade militar. Não, o reino de Jesus não é o reino deste mundo, né? Mas ele veio para cumprir a profecia. Então ele veio como um rei totalmente diferente dos reis da época, né? Montado em um belo cavalo, com suporte militar, aquele negócio, né? Bem bonito, uma organização humana. Não, o Senhor Jesus veio humilde, montado no jumento, e ali as pessoas aclamaram. Então, o que nós podemos tirar aqui é a humildade do Senhor, né? Deus revestiu o Senhor Jesus ali de tanta humildade, né? O Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo autoridade para fazer muitas coisas, ele sempre vinha para servir, para dar o exemplo. Por exemplo, Jesus era chamado de mestre. Mestre tem uma posição superior aos seus discípulos, né? Porque ele é quem ensina. Mas quando estavam todos assentados ali, para a fim de celebrar a Páscoa, né? De partir o pão ali, salvo engano, na casa de Lázaro, todo mundo com os pezões ali sujos, né? Quem foi que se levantou para lavar os pés? Foi o Senhor Jesus. Foi o mestre que lavou os pés dos discípulos. Então o Senhor Jesus, em toda a sua vida, ele deu assim sinais de humildade diante ali dos seus discípulos. E não foi diferente perto ali, né, dele ser crucificado e até mesmo ao ser crucificado. A Bíblia diz que ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz, né? Vamos fazer um paralelo aqui, deixei marcado, Filipenses capítulo 2. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2. Versículo 3. Quem pegou pode ler o 3, o 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória.
vanglória, mas com humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Ó Senhor Jesus. 4. Mantenha cada um em visto o que é Senhor. propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Amém. Nada façam por partidarismo, né? Partidarismo é interesse pessoal ou vaidade, vanglória. Senhor Jesus, aqui o apóstolo Paulo falando aos filipenses, nada devemos fazer por interesse pessoal, ou seja, para ganho próprio, né? Mas devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Aqui já é um sinal de quê? De humildade. Quando você dá atenção às pessoas e não as consideram abaixo de si, mas até mesmo está além de se colocar como igual, mas até mesmo colocá-la como superior a si mesmo. Isso é um grande sinal de humildade. Ainda mais se você, por exemplo, tiver alguma capacidade, algum grau de instrução, mesmo assim você dá esse exemplo, você está fazendo como Jesus, né? E mesmo sendo superior, sendo mestre, se colocava por vezes ali para servir aos discípulos, porque ele não usava do seu título para fazer com que as pessoas pudessem dar a devida submissão a ele. Ele não usava do seu título para isso. Vamos ver ainda no 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ó Senhor Jesus. Então esse aqui é o exemplo que o Senhor Jesus nos dá, né? Ele mesmo sendo Deus, mas ele não considerou isso como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Não, eu sou Deus, eu tenho autoridade, vocês devem fazer isso e aquilo. Não, o Senhor Jesus, ele assumiu a forma de servo, e é isso que ele ensina para todos nós, né? Nós também desfrutamos no capítulo anterior, quando os filhos de, não esqueci agora, a mãe de, só me engano, Tiago e João, né, foram ali fazer um pedido para que os filhos dela no reino e tal, pudessem assentar uma à direita e outra à esquerda de Jesus, né? E Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês podem beber o cálice que eu bebo? Eles disseram, posso, Senhor. E aí o Senhor Jesus meio que profetizou, né? Ou profetizou do cálice, vocês vão beber, mas quanto a sentar à direita e à esquerda, isso só compete ao Pai. O cálice ali se refere ao sofrimento da cruz que o Senhor ia passar. Quando ele estava em profunda agonia, sua alma estava triste até a morte, suando sangue ali, chorando. Ele disse, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, o cálice é o sofrimento. E o Senhor falou para os discípulos, o cálice você vai beber, mas assentar-se à direita ou à esquerda compete ao Pai. Então, de fato, os discípulos, todos eles, né, ou quase todos, tiveram mortes assim trágicas mesmo, né? Por exemplo, Pedro, a história conta que ele, para morrer, iam crucificar ele, diz, não me crucifique como Jesus, me coloque de cabeça para baixo. Outros foram cerrados ao meio, né? Foram martirizados, foi um negócio assim de sofrimento. Mas eles perderam a sua vida aqui para ganhar outra vida, né? No céu, na eternidade com o Senhor Jesus. E eles não temiam o que pode matar o corpo. Os homens só podem matar o corpo, né? Mas eles temiam aquele que pode matar, né? A alma, esqueci como o versículo fala, a alma levar até o inferno, é algo que pode julgar dessa forma. Ou seja, Deus que tem o poder sobre o seu corpo, mas vai além, que tem poder também sobre o seu espírito e a sua alma. Então, realmente, irmãos, eles beberam desse cálice, e aí depois o Senhor disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, e quem quiser ser o maior, seja esse que sirva. Quem quer ser o maior, seja esse que sirva. Mas aqui na terra, quem quer ser o maior, o que é que ele quer? Ser servido.
né? Vamos colocar um rei, está lá sentado e todo mundo servindo a ele, né? Por exemplo, no Brasil, as autoridades, por exemplo, ali no STF, aqueles ministros, tem pessoas que são contratadas só para colocar a capa em cima deles. Eles se sentam, aí vão as pessoas e colocam a capa nos ombros, né? Um presidente, deputados, todos eles têm regalias, auxílio transporte, auxílio paletó. São muitas regalias que as autoridades têm, porque eles são autoridades. Então eles têm muitas pessoas a serviço deles, porque são, por exemplo, entre aspas, reis, ou seja, estão em uma posição superior, então eles têm regalias. Mas na igreja, irmãos, se você vê um pastor, um líder, né, que sempre está, como diz ali em Mateus 23, num ato ali de colocam fardos pesados sobre as pessoas, mas nem com o dedo quer mover, né? Isso está em contraposição ao que o mestre ensinou. Vamos ver Mateus 23? Mateus capítulo 23, foi onde Jesus também censurou os escribas e fariseus. Senhor Jesus, eles queriam ser vistos, né? Faziam jejum, não lavavam o rosto para mostrar que estava jejuando, e muitas coisas esse capítulo aqui censura eles, é muito forte. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus, autoridades religiosas. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Jesus ainda disse: façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Ó Senhor Jesus. O Senhor conhecia o interior deles, né? Eles expressavam algo exteriormente, falavam, mas a prática era totalmente diferente. Então, se ele está falando algo que é da lei de Deus, que é correto, é a palavra de Deus, se for, né, no caso, sem fermento, amém, pode receber essa palavra, mas não imitem as obras deles. 4. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ó Senhor Jesus, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as suas fronjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Ó Senhor Jesus. Então aqui você vê a situação daqueles líderes religiosos. Eles estavam fazendo coisas por vanglória, para se gloriar, né? E ainda colocavam fardos pesados sobre as ovelhas, sobre os membros, sobre os fiéis, difíceis de carregar, difíceis de suportar o peso ali da lei, né? Das doutrinas e de coisas extras que eles acrescentavam à lei sobre os ombros, mas eles mesmos nem com o dedo poderiam movê-los, queriam movê-los. Se esforçavam para ajudar as pessoas. Infelizmente, irmãos, existem isso, às vezes, né, lá fora, em grupos cristãos, né, que muitas pessoas se sentem pressionadas com fardos pesados e elas têm ali pessoas, lideranças que não estão juntos com ela ali na obra, né, carregando o peso, dividindo as suas responsabilidades, né? E aí muitas pessoas ficam sobrecarregados com os atos, com os fardos pesados. E os escribas e fariseus faziam isso e praticavam todas as obras a fim de serem vistos pelos outros, fazer, como eu sou bom, como eu sou melhor, como eu faço bem. E nós sabemos que Deus não quer que nós venhamos a nos gloriar, né? Nos gloriar. Se alguém te reconhecer, amém, entre ela e Deus, mas nunca procure você mesmo cantar vitória para si, né? Dizer que você sabe isso, faz aquilo outro, porque se você estiver fazendo isso, você está massageando o seu ego, se gloriando, né? E aí não é Deus que está sendo exaltado. Então é algo que na vida da igreja sempre foi ensinado, é nós nos humilharmos, né?
Isso não quer dizer que você não vai reconhecer o seu valor. Você precisa ter consciência da sua capacidade, do que Deus te deu, dos seus dons, dos seus talentos, mas ao mesmo tempo você precisa lutar para que isso não suba a sua cabeça e você venha se gloriar. É por isso que o apóstolo Paulo disse: olha, não coloquem pessoas que chegou agora, jovens, para exercer um cargo de liderança, porque se isso acontecer, isso vai subir a cabeça, ele vai ostentar, vai se gloriar e vai se perder. Então nós precisamos de fato vigiar o nosso coração para que não caiamos na situação dos escribas e fariseus. Aí eles andavam, vocês gostavam das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações na praça e de ser chamado de mestre. Para ele era uma maravilha, você está caminhando e alguém, mestre, aquilo ali enchia ele de glória, né? Algo assim, aquele título era importante para eles. Ó Senhor Jesus. Aí o versículo 11. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Jesus sempre fala com respeito ao servo, servir. 12. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E a palavra se cumpre, irmãos. Quando a pessoa se exalta demais, às vezes ela acaba sendo humilhada, né? Ela fica se exaltando, crescendo, 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 crescendo. Aí às vezes Deus vai e humilha. Mas quando você se humilha diante da presença de Deus, né, é o Deus que você serve quem vai te exaltar no tempo oportuno. 1 Pedro 5, não sei se é o versículo 7, diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Aí agora aqui Jesus vai dar umas broncas aqui neles. Vamos ver o 13. Ai de vocês, escribas e fariseus, falsos, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Senhor Jesus. Devoram as casas das viúvas. Me parece que isso é algo relacionado a subtrair o dinheiro, né? Algo de valor, e depois, para justificar, vamos fazer uma oração longa para dizer que é de Deus que o negócio funcionou, mas é com a intenção no coração impura, né? São pessoas que se aproveitam para pegar dinheiro das ovelhas, dos fiéis, e justifica com um versículo, com a palavra, tal, mas a intenção é benefício próprio e não da igreja. 15. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é o mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Ó Senhor Jesus. Vou dar uma pulada aqui. Portanto, vamos ver aqui o versículo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus está falando para quem? Escribas e fariseus. Pessoas ali que procuravam cumprir a lei, que procuravam fazer realmente ali com que as pessoas pudessem cumprir a lei, mas eles mesmos às vezes tropeçavam. Eram pessoas para cumprir a lei, eles estavam à frente. Versículo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês, escribas e fariseus, deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Está vendo? Se apegam a coisas pequenas aqui à vista do Senhor Jesus e desprezam coisas que aos olhos do Senhor seriam de maior valor: justiça, misericórdia e fé. Ó Senhor Jesus.
25. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ó Senhor Jesus. 33. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade, lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Senhor Jesus. Então aqui foi Jesus pegou assim pesado, falou mesmo aos escribas e fariseus na cara deles, porque eles queriam ser o bambambam, né, o tal, mas Jesus expôs, porque Jesus sabe o que está no coração, né? E foi muito forte realmente, porque eles estavam, como o Senhor falando, coando o mosquito, mas engolindo um camelo. Por exemplo, né, às vezes Jesus curava no sábado, mas eles não deram maravilhas pela cura, mas censuraram Jesus por ser no dia de sábado, né? Ou seja, coam o mosquito, mas engolem o camelo. Eles desprezavam coisas grandiosas para se apegar a algumas coisas, né? Os seus discípulos não comem, estão comendo sem lavar as mãos. Aí já é um preceito que não estava nem explícito assim na lei, mas eles aumentavam as coisas, né? Era tão rigoroso que estavam ampliando o que estava presente na lei. E Jesus batia de frente com eles, né? Contra essas coisas extras que eles estavam adicionando à doutrina. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui o Senhor Jesus, ele censurou esses hipócritas, né? E isso foi para eles, né? Mas quando eu leio isso, eu preciso também olhar para mim mesmo, né? Porque nós somos seres humanos e às vezes também isso pode às vezes agarrar em nós. E nós temos que primeiramente olhar para nós, né? A pregação é tipo uma acusação para nós mesmos. Quando você lê, você precisa reagir. Como eu estou diante dessa leitura? Às vezes vai ter algo que me pega aqui, né? E eu preciso me arrepender diante do Senhor, buscar diante do Senhor, né? Então cada um de nós precisamos refletir. E também serve para os líderes, né? Religiosos, também de hoje. Muitos podem estar nessa situação, enganando as pessoas, né? Enganando as pessoas com fins lucrativos, com o fim de serem vistos, de receber glória dos homens, e aí às vezes está como esse sepulcro caiado. Você vai lá no cemitério, né? As pessoas se preocupam, rapaz, aí faz um negócio lá, o sepulcro de mármore, bota uma foto, bota as flores, no dia dos finados vai lá e limpa, por fora tudo bonitinho. Agora se você for lá e abrir, né, o caixão lá, vai estar cheio de ossos, né, aquela imundície. Então que o Senhor nos guarde para que não somente por fora estejamos justos, mas diante de Deus no nosso interior nós possamos buscar a santificação, né? Senhor Jesus, eu disse que ia abrir um parênteses, mas ficou muito grande o parênteses. Mas vamos voltar para Mateus 21. Mateus 21. Aí vamos ler o versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam.
derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Ó Senhor Jesus. Então aqui, lá no templo, que era um lugar para adoração, o pessoal estava indo para o templo não para adorar a Deus, mas para fazer comércio da casa de Deus, e ainda esconder ladrões, né? Estão fazendo da minha casa ali, casa de covil de salteadores, de ladrões. Já estava existindo uma relação de comércio, de troca ali de moedas, né? E estava havendo corrupção ali dentro da casa. Então, Jesus pegou ali e derrubou as mesas, as cadeiras, porque no seu espírito ali, né, houve essa reação ao ver a casa do Pai, que é para ser um lugar de adoração, estava fazendo casa de comércio. É muito ruim, irmãos. Você vai em um grupo cristão, em um culto, vai em uma reunião, em um culto cristão, e as pessoas ficam fazendo comércio, né? Ao invés de falar a palavra de Deus. Aí fica sempre batendo na mesma tecla, ou fica incentivando o comércio com esses interesses, né? Então Jesus, ele não se agradou disso. Ó Senhor Jesus. E ali ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, porque ali era um momento de oração, palavra de Deus, e não assuntos exteriores, né? Diferentes, né? 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Ó Senhor Jesus. E aqui é para representar justamente esses escribas e fariseus, a casa de Israel. Por fora se mostram belos, como uma figueira cheia de folhas, que você vê de longe, ó, nossa, que figueira bonita, ali deve estar deliciosa. Mas por dentro, quando você chega perto, não tem frutos, né? Ou seja, eles tinham uma vida de aparência, como nós vemos no capítulo 23. Por fora se mostram belos como sepulcros pintados de branco, mas por dentro cheio de maldade e impureza. Então, é uma figueira que tinha uma vida de aparência, que era cheia de folhas, mas não tinha fruto. O que foi que Jesus fez? Amaldiçoou, e ela secou imediatamente. E os discípulos ficaram, nossa, realmente assim, né? Na hora você vê uma figueira secando, as folhas secarem imediatamente, nossa. E Jesus disse que se eles tivessem fé, 21, em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue ao mar, assim será feito. Ó Senhor Jesus. Aí tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Então a autoridade que Jesus dá aos discípulos, né? Senhor Jesus. Amém. A autoridade que Jesus dá aos discípulos. Então, glória a Deus por isso, irmãos, porque precisamos nos revestir de humildade, vigiar o nosso coração, né? Para que nós possamos ser pessoas que honrem o Senhor, que agradem a Deus e que Deus se agrade de nós, né? Para que naquele grande dia nós possamos assim ser achados dignos diante do Senhor, né? Jesus possa dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E não, Deus me livre, de nós recebemos, né, uma sentença, como Jesus falou para os fariseus: serpente, raça de víbora, como esperam escapar da condenação do inferno, né? Ó Senhor Jesus. Mas graças a Deus que nós já recebemos o Senhor, temos o Espírito de Deus em nosso espírito humano, e a salvação eterna está garantida, né? Então hoje nós devemos lutar, servir ao Senhor para buscar o reino milenar, né? Reinar com Jesus. Deus abençoe a todos. Jesus é o Senhor. Amém. A primeira parte é sobre o jumentinho, que Jesus, ele, quando estava próximo aqui a Páscoa, né? Ele pediu para os discípulos, alguns, Jesus enviou os discípulos para que pudessem ir em uma aldeia e encontrariam um jumento, e com ela um jumentinho. Pediu para soltar e trazer para ele. E se alguém falasse alguma coisa, o Senhor mandou eles dizerem que o próprio Jesus precisava deles.
E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta, né? Eis que o seu rei vem até você humilde, montado em jumenta e num jumentinho criado de animal de carga. E ali Jesus veio no jumentinho, trouxeram o jumentinho, Jesus se pôs em cima do jumento, puseram em cima dele as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas capas no caminho, outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões que iam adiante dele, que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, Senhor Jesus. E aí as pessoas ficavam perguntando: quem é esse? E respondeu: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Aqui foi a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas o interessante é que Jesus, como rei, ele não exigiu para si um cavalão bonito, né, como eram os reis, algo assim grandioso, majestoso. Por quê? Porque o reino do Senhor não era desse mundo. Os discípulos, quando você assiste a série The Chosen, né, eles mostram que eles estavam muito querendo um reino messiânico, que chama assim, um reino na terra, né? Já pudesse tirar o imperador lá de Roma, destituir o imperador de Roma e Jesus assumir, né, aquela classe lá dos zelotes. Mas Jesus não veio para causar essa revolução, porque o reino dele não era desse mundo. Os reis ficaram assim todos amedrontados, né? Alguns, poxa, está tomando muito espaço, está chamando muita atenção. Mas em nenhum momento Jesus quis assim amedrontar esses grandões aí. Então Jesus veio no jumento já para mostrar que o poder dele, o poderio dele não era militar, né? Não era base militar, de guerra, de força física. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como rei, aqui ele também foi humilde. O Senhor Jesus, como para cumprir a profecia, né? Ele foi humilde, porque ele veio montado em um jumentinho. Então, um sinal de humildade. Sempre, né, nos capítulos, a gente sempre vê alguma coisa relacionada à humildade, né? Que é algo que nós precisamos, de fato, sempre permitir que Deus trabalhe em nossa vida para que nós possamos expressar isso. A arrogância, o orgulho, a prepotência, tudo isso são coisas danosas à alma e até mesmo aqueles que estão ao nosso redor, né? Pode fazer mal a si e mal aos outros, né? Mas a humildade, ele, como nós já desfrutamos, ela abre portas, ela faz você ser bem aceito e Deus ainda levanta e exalta os humildes, né? É o que a Bíblia diz: os que se exaltam, eles vão ser humilhados. Eles estão se exaltando, mas chega o tempo que eles vão ser humilhados. Mas os que se humilham diante do Senhor, aí é o próprio Deus que os exalta em tempo oportuno. Então Jesus veio montado no jumentinho também para cumprir as profecias, demonstrando aqui uma humildade, né? Depois, Cauê desfrutou sobre a purificação do templo. Ó Senhor Jesus, no versículo 13, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões, um covil de salteadores. Senhor Jesus. E aí realmente, aqui nós já vemos que o que estava acontecendo, as pessoas, pela ganância pelo dinheiro, o templo estava sendo usado para fazer comércio. Como era isso, né? As pessoas às vezes chegavam no templo, eles tinham que fazer ofertas, sacrificar, tal, e muitos teriam que levar isso no caminho. Então alguns não queriam levar no caminho, pegavam o dinheiro, chegava lá e comprava. Então estava misturando demais, as pessoas já iam para o templo para vender, para preparar essas coisas, havia esses câmbios aí, essas trocas de moedas, ou seja, o foco central estava saindo do ar, não era mais adorar a Deus, mas muitos estavam indo só para lucrar, só para ter o comércio, né? Trazendo para os dias de hoje, está complicado também, em muito meio religioso, muitos grupos cristãos, denominações, eles têm o foco
50%, sei lá, mais no dinheiro, né? Às vezes você vai assistir um canal, o canal fala só de bênçãos materiais, né? Eu tinha isso, ganhei aquilo, eu fui abençoado. Vende pulseira, vende não sei o que, vende aquilo outro. E aí, rapaz, os fiéis às vezes não lê a Bíblia, não examina e segue o que o pastor está falando. Segue o que. Rapaz, Deus me perdoe. Eu estou vendo uns negócios no Instagram. Um jovenzinho, não sei se vocês já ouviram. É o que é apóstolo. É apóstolo? Ele recebe dizer que ele é arrebatado. Ele disse que foi arrebatado. Arrebatado e ele fala como se ele fosse o próprio Deus. É triste, você vê ali, rapaz, eu não imaginava quando Jesus falou falsos profetas, fosse até mirim, né? E ele fala assim com tanta autoridade, mas ao mesmo tempo com tanta arrogância, Deus me perdoe estar falando assim, mas e a gente fica triste, né? Porque muitos seguidores ainda seguem, não têm conhecimento, é complicado. Por isso que nós precisamos examinar, ler a Bíblia, né? Parece que hoje tem crentes, tem cristãos que não leem, só vão, fica idolatrando o pastor, tudo que o pastor falar é Deus que está falando, e segue ali a risca, sendo que pode ter pessoas mal intencionadas para lucrar, né? Para ou lucrar, ou ganhar fama, sucesso. Mas graças a Deus que a gente está tendo esse conhecimento de sempre buscar nas Escrituras, né? Ter o espírito de discernimento para não ser dos enganados. Jesus diz, nos últimos dias haverão falsos profetas e enganarão a muitos, né? Se possível até os escolhidos. Então tem uns que você já vê na cara, tem outros que vão misturando uma coisa certa com uma coisa errada. Esse é o mais difícil, né? Tem uma intenção impura por trás, mas coloca a palavra de Deus na frente. E Jesus já condenava esse uso do lucro, do dinheiro, naquele tempo, né? A gente... Evangelho de fariseu. Escutei da menina da Amazônia, né? Evangelho de fariseu. Não é da Amazônia, não, né? Ah, não? Marajó é mesmo. Mas é aquelas bandas mesmo, né? Uma ilha. Acre, Rondônia, Vila ali. Oi, Manaus? É isso mesmo, tá? Rapaz, parabéns. Então, esse evangelho de fariseu fez até fama, né? No tempo que a menina cantou. Hã? Calaram? Ela não estava no auge, mas ela fez aquela música e depois daquela música foi muito atacada. Porque justamente pelos... Tocou na ferida. Pelos que na ferida. pregam como profetas. Então a gente hoje deve vigiar. Eu dou graças a Deus pela igreja em Fátima. Nos anos anteriores, né, a gente seguia um ministério que a gente viu que foi desviando o foco, né? Colocava a venda de livros, achando assim que estava anunciando o evangelho. Talvez as pessoas estavam na linha de frente e nem soubessem, né? Estava por amor, e por amor muitas pessoas foram salvas também, foram ganhas, mas às vezes quem está lá em cima pode estar com a intenção da lucratividade, né? Então, mas se a pessoa fez com o coração puro ali, claro que é válido. Deus pode operar milagres nas ruas, né? E Deus vai julgar cada pessoa individualmente. Então, não é um tempo perdido se a pessoa fez com o coração de agradar a Deus, né? Mais uma vez que também descobre, você não pode ser conivente com algo que você está se conivente com algo que você não está sentindo mais paz no seu interior, né? Então, graças a Deus que hoje nós temos mais essa paz, essa liberdade de seguir a direção do Espírito, porque sempre a gente tem que examinar o que o homem fala. Eu estou falando, quando eu falo de mim mesmo, eu posso errar, eu posso cometer um equívoco. Aí não é porque eu falei que vocês vão ter que dizer assim, não, falou, está falado. Não, eu posso errar. Peraí, Mateus, Givaldo, pode falar alguma coisa errada, todos os irmãos aqui podem falar alguma coisa errada. Mas se você tem o conhecimento da Bíblia,
Ei, rapaz, Jefinho trocou o nome de Jonas por Mateus. Você já vai se ligar, não é desse jeito. Você não precisa aceitar tudo. Você tem que ter esse espírito de discernimento. Não é que você vai ser rebelde, não. É porque se alguém falou fora das escrituras, você vai saber que aquilo ali não condiz. Se você tiver oportunidade, você fala, né, para instruir. Só é ruim quando a pessoa está num erro, fala no erro, né, vamos dizer assim, foi Moisés que fez a arca, foi Moisés que fez a arca. Aí você diz, não, irmão, não foi Moisés, não, foi Noé. Foi Moisés. Aí agora você já fez sua parte. Deixe ele lá com Moisés fazendo a arca e ore por ele. Aqui é um exemplo simplesinho, né, mas às vezes acontece em outro tipo de conteúdo, né? Mas aí você já fez sua parte, agora seu papel é orar para que Deus ilumine essa pessoa. Você tenha misericórdia também, tenha piedade, dó. Não precisa ficar rebatendo, criticando, simplesmente siga o seu caminho com a consciência tranquila. E Deus lá na frente pode revelar, né? Se a pessoa dá lugar, tudo é no tempo de Deus, né? Porque tem muitas pessoas ainda sendo enganadas.